aprofundar um pouquinho mais o nosso olhar sobre essa discussão palpitante que vem tomando os espaços da discussão política e da discussão sobre sustentabilidade, que é o que é a política hoje, ou pelo menos o que a política deveria ser nessas sociedades que emergem, nessas mudanças que emergem. Em primeiro lugar, a política é uma atividade que exige representação. E essa representação é uma representação que tende à profissionalização. E a profissionalização tende à formação de certos aparatos organizados cuja lógica de funcionamento nem sempre é idêntica à lógica de funcionamento da vida associativa da comunidade. Segundo lugar, não há qualquer experiência no mundo até aqui, talvez venha a existir, salvo em países totalitários, de se construir alguma coisa na sociedade sem partidos políticos. Os partidos políticos, eles não são mais necessários, objetivamente. Eles tiveram uma necessidade imensa, desde a sua origem, durante pelo menos 2 séculos, ou 1 século e meio. Hoje, claramente, eles não são mais necessários. Só que tem um problema sério, que é o seguinte: eu acho que esta reunião e tudo o que está em torno dela é um sintoma dessa falta de necessidade dos partidos no momento atual. No entanto, a democracia parlamentar, ao contrário, ela está na sua infância ainda. E a democracia parlamentar, ela necessitou dos partidos, e os partidos surgiram para que a democracia parlamentar funcionasse bem. O problema nosso é que, para aprofundar a democracia, e aí eu estou supondo que ela seja parlamentar, hoje é preciso superar os partidos. Isso é que seria novo. Na medida em que os partidos foram tão necessários para a democracia parlamentar funcionar, eles acabaram criando, na verdade, um oligopólio. Não há país, mesmo nos países das democracias mais avançadas, a legislação criou um oligopólio da política. Os partidos, eles fazem parte desse oligopólio e eles resistem a movimentos que venham de fora. Como é que fica essa questão da representação política e da representação partidária e essa tensão envolvida no fato de que os partidos são cada vez menos representativos dos nossos desejos e no fato de que, na vida política real, os momentos de escolha política se fazem por meio dos partidos? Toda forma de representação, como foi apresentado, implica uma profissionalização e, portanto, uma corrupção, que é ligada ao próprio mecanismo da representação. O Estado brasileiro tem dono. Quando eu digo Estado, as estruturas do Estado. Quem são os donos, supostos donos? Os partidos. Então, quem faz uma aliança com esses partidos já sabe que, ao término, um pedaço é de um pedaço é de outro, pedaço é de outro. Não importa o que fizerem, não importa. Sai aquele que caiu pela pressão da mídia, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, mas você sabe que aquele pedacinho pertence àquele partido. É preciso uma reapropriação dos espaços públicos pela sociedade. Talvez seja isso que leva a essa descrença mais imediata na política. É preciso, não é, um novo pacto. O Estado pertence à sociedade, a serviço da sociedade, deveria ser isso, é para isso que ele existe. Por que a corrupção incomoda tanto? O que acontece hoje, e por isso se torna insuportável, é que ela não tem mais as formas de legitimação que ela tinha antes, como dinâmica do desenvolvimento nos países do Norte, como projeto de desenvolvimento nos países do Sul. É o que falou o Ladislau. A gente esquece que os partidos hoje eles são insuportáveis porque eles governam não a partir do que os sujeitos que os elegem pedem ou a partir das promessas que fazem, mas a partir do que se decide no Banco Central Europeu, do que se decide no Copom, no que se decide nas grandes corporações. Esse aqui é o que o pessoal está dizendo nas praças do mundo. O poder corporativo é essencial como
deformador dos partidos políticos, ele que financia os candidatos, essencialmente. O Oded tem insistido muito nisso, né, da forma de financiamento. Ele financia, evidentemente, a mídia através dos processos da publicidade. Ele cria nossas identidades, né, como foi, né, o Coco mencionou, enfim, o Zara, quer dizer, você, sentindo o vazio de identidade das pessoas, você preenche com identidades comerciais, né? Eu uso tênis tal, eu uso... Né? Você cria identidades artificiais, né? Gera esse buraco negro do consumo que você está falando. Quer dizer, eu acho que tem que estar muito presente a deformação política gerada pelo poder das corporações, né? Nós fomos despertados pela ideia do fazer. Aí o ser artesão virou fazer artefato, o ser filósofo virou fazer ciência, fazer filosofia, o ser cientista virou fazer ciência, e o ser santo virou fazer igreja, fazer dízimo, fazer fiéis. E nós chegamos em pleno século XXI, pelo menos no Brasil, a relação afetiva entre duas pessoas virou fazer amor. E quando a gente faz, há um lugar para botar tanto fazer. Então, se criou um buraco negro chamado consumo. Diante de tanto excesso, tem alguém que já formulou isso melhor do que eu, que diz que a pior crise que nós vivemos hoje, que a humanidade atravessa, é a crise da falta da falta. Nós estamos vivendo a crise da falta da falta. Tem tudo. Tem tudo. Mesmo que eu não possa comprar, eu sei que tem tudo. O consumo, ele não vive sozinho. Por trás, ele tem uma produção, e por trás da produção tem uma coisa que chama emprego. Então, hoje, se justifica o consumo desde o ponto de vista da dinâmica do comportamento de consumo, mas também desde o ponto de vista da dinâmica de criação de empregos. Então, se a gente pega por um lado, a gente fica preso do outro lado. Como é que a gente desloca isso? Então, o contexto global é aquele de uma crise sem precedente, a não ser aquela de 29. E a gente sabe que a crise de 29 teve que passar por uma série de desfechos dramáticos, né, que tomara que a gente se poupe, né? Então, estamos diante do esgotamento de um modelo de crescimento, do qual o Brasil não vai ficar fora, embora ele esteja numa outra ponta da curva, né? A crise não é uma crise que acontece na fábrica, na relação salarial, na relação capital-trabalho. É uma crise que tem como relação fundamental uma relação social e econômica diferente. É a crise da relação débito-crédito. Que relação é essa? Segundo, eu acho que nessa relação débito-crédito, o que entra em crise é a regulação de um trabalho, para usar os termos de um amigo francês que passou aqui por São Paulo, de um trabalho que se tornou polinizador, quer dizer que vai de flor em flor nas relações sociais, dessa interdependência da qual os jovens falam, né? Mas, na realidade, não é reconhecido a não ser nos termos da individualidade. Então, por um lado, o trabalho se torna polinizador, mas só se paga a abelha quando ela produz mel na colmeia fábrica, quer dizer, na relação salarial formal de tipo industrial. Como é que a gente chegou à crise financeira que o mundo está vivendo? Alguém provocou essa crise. Alguém ganhou privadamente com essa crise? Só que agora os governos estão dizendo o ganho privado que alguns tiveram com essa crise agora vai ser estatizado, porque, senão, vamos à bancarrota todos. A sociedade, nesse momento, se descola disso, eu acho. Certo? E quando vão para a Wall Street, é dizer alguma coisa do tipo: eu não concordo com o que vocês fizeram e discordo da solução que vocês estão dando, eu não sei qual é o como, mas isso não me impede de dizer que eu continuo acreditando que é possível um outro caminho ou uma outra maneira de caminhar, ou que eu acredito que, pelo menos eu estando perto de você, eu me sinto mais corajoso para enfrentar esse oceano de coisas em que eu me sinto uma gota d'água. Como diz o professor Edgar Morin, no começo, a mudança é apenas um desvio. E nós temos que ficar atentos para ver quais são os desvios que a gente quer ajudar a prosperar. Com certeza, o desvio dos jovens enlouquecidos para consumir em Londres não é esse o desvio que queremos que prospere. O desvio que queremos que prospere é o da capacidade de continuarmos nos comprometendo uns com os outros,
colocando uns aos outros como sujeitos da história, sem a promessa de que haverá um salvador da pátria. E o trabalho de buscar respostas coletivas para as nossas ansiedades individuais, não é, e coletivas só se dá no espaço da política. A conectividade transforma a política e ela vai gerar outros tipos de identidades de pessoas que vão se encontrar por 1000 razões de identidade a nível planetário, regional, nacional e do que for. Nós estamos numa reconstrução, digamos, da arquitetura da política. Para mim, o 2.0 é bastante isso. Essas novas lógicas que surgem, que estão baseadas na cooperação e no encontro das pessoas por afinidade, elas não têm um tipo de ferramenta único que pode ser usado. O desafio que a gente tem, e principalmente nós que não temos mais, então, 25 anos, não nascemos de jovens digitais, é a gente entender como a internet pode ser uma ferramenta de ação. A cooperação, ela tem um lugar fortíssimo na vida social, o que é óbvio, mas ela vem se desenvolvendo a partir das mídias digitais de maneira exponencial. Se você tem uma maçã, eu tenho uma maçã, eu te dou a minha, você me dá a tua, continuamos com a mesma coisa, certo? Se eu tenho uma ideia, passo para você, você passa a tua ideia para mim, os dois dobramos o nosso... Né? Ou seja, a evolução que é central nesse século XXI, que é a evolução para a sociedade do conhecimento, ela gera naturalmente processos colaborativos. E na Revolução 2.0, essas individualidades aparecem como singularidades que cooperam entre si, se mantendo tais. Então, esse que é o desafio e que está acontecendo nesse movimento que a gente viu inicialmente na Revolução, na Primavera Árabe, e que agora a gente está assistindo, sobretudo na Espanha, nas acampadas. A mídia nunca prestou atenção, né? O Sarkozy, o Obama, sempre falaram que foram pegos de surpresa pela Primavera Árabe. Não nós. Quem prestou atenção no que está acontecendo nesse processo, e aí eu quero chamar a atenção que o Fórum Social Mundial faz parte desse novo processo de fazer política, onde todos têm espaço, onde todos têm voz, onde todos podem organizar suas atividades. Não tem ninguém que diz, olha, você é que vai fazer, você que vai falar, é você que vai organizar. E ninguém diz o que é importante, o que é menos importante, o que é mais importante. E ninguém chega lá e diz o seguinte, olha, nós vamos todos nessa direção, mesmo que alguns tenham outra visão, né? Acho que precisa prestar muita atenção no que representa o Fórum Social Mundial com experiência política. Hoje, o que eu sinto é que há uma borda, de fato, que se descola desse núcleo improdutivo, desse núcleo estagnado, que promete tudo, que está, usando uma linguagem do norte, empanzinado pelo excesso, em que as pessoas já não conseguem mais se conectar com a falta, porque tem tudo, e hoje, incomodados com a falta da falta, a borda fica, a sociedade fica sem chão. E a pior coisa é quando a gente não tem chão. Quando você não tem chão, a primeira coisa que você procura é uma borda, para se segurar. Se eu estou sem superfície para sonhar, se eu estou sem superfície para acreditar, se eu estou sem superfície para me colocar como construtor da minha história, para, como diz o Daniel Combandi, usar a liberdade que eu conquistei para construir o futuro que eu desejo, então eu me apego a uma borda. E, nesse momento, é a borda que se constrói para sair da vertigem de entrar em um buraco profundo, aonde as pessoas já não conseguem mais identificar nesse núcleo, nesse centro que está estagnado, a possibilidade de transitar para um futuro que ele se sinta sujeito, que ele se sinta partícipe. Eu acho que é o momento de metabolizar as transformações que estão acontecendo na borda sem a ansiedade de transformar em uma institucionalidade, qualquer que seja ela, de forma a priorística para o serviço da política. Então está integrado a desconcentração do poder, né, a democratização com as novas estratégias de organização
com o poder mais desconcentrado, com essa realização mais plena da humanidade, porque eu acho que não é apenas a gente preservar o planeta e a noção de limites, né, dos excessos, também tem um desejo de realização plena da humanidade. Acho que é um dínamo, são duas forças. Essa noção de limite e esse desejo de expansão. O que eu faço? O que eu faço do ponto de vista concreto da política como ela é, tendo em vista que o meu objetivo não é simplesmente me reproduzir como político, mas, antes de tudo, me manter como sonhático. Temos um sonho, temos o objetivo, sabemos mais ou menos onde é que queremos chegar. Agora, então, o que fazer para chegar lá? E segundo, fazer. Agora, pronto. Agora, no fazer, não fazer sozinho. E aí vem uma outra coisa que é uma novidade dos nossos tempos, que as redes sociais, no fundo, transmitem essa perspectiva. É chamada ação em rede. E o que a gente descobriu é que o jovem, primeiramente, se vê como sonhador, ele se autodefine como sonhador, mas quando a gente fala com ele sobre sonho, o sonho dele é absolutamente pragmático. Ele não está sonhando com um fim, ele está sonhando com o hoje, ele está sonhando com o que ele vai fazer agora, o que ele vai fazer amanhã, com o que ele está vendo no dia a dia dele. Todas as pequenas coisas que ele faz, ele está vendo um resultado direto daquilo que ele está fazendo. A gente chama essas ações de micro-revoluções. E ele acredita que ele está fazendo micro-revoluções. Acho que desenvolvimento é a gente estar se tornando aquilo que a gente é. A gente não é o que a gente é ainda. A humanidade plena, essa nova humanidade que tantos falam de formas diferentes. Então, eu acho que a gente tem um espaço completamente aberto para nos recriarmos como humanidade, e a intergeracionalidade é um caminho para isso. É uma outra dinâmica do poder, que o Spinoza vai chamar de potência, que é quando os meios e os fins ficam juntos e não se separam, que é a democracia, e que o Maquiavel chama exatamente como uma multidão em armas, quer dizer, a multidão que detém seu próprio poder sem entregá-lo a nenhum leviatã. Hoje, essa multidão mantém esse próprio poder, na medida que o produz, essa potência, nas redes das quais fala o Bentley. Tem um darwinismo político acontecendo no mundo. Eu vou usar isso como metáfora, porque não é a evolução natural, mas é a evolução do processo cultural, da construção humana, que não tem tudo sob controle, certinho, ali, aplicadinho. Algo de surpreendente acontece. A política 2.0 é entender que a nova forma de fazer política ainda não tem uma forma, ainda não tem uma fórmula. O que tem é um processo em curso no mundo inteiro. A função do IDS não é uma função de qualquer maneira propagandística ou algo que vale. A função é uma reflexão comprometida, uma reflexão engajada, uma reflexão consequente. Mas é, antes de tudo, uma reflexão crítica. Ninguém sai daqui com soluções simples, mas todo mundo sai daqui com o coração cheio de questões e com o sentimento de que valeu muito a pena a gente ter participado dessa manhã de conversa. Obrigado a todos.